Boa noite, em nome da vereadora Bianca, presidente dessa casa. Meu boa noite às nobres vereadoras. Em nome do vereador Bruno, boa noite aos demais vereadores. Que Deus abençoe o trabalho de vocês nessa casa de lei. Em nome da irmã Neuza Zacarias, e um detalhe interessante da irmã Neuza, 50 anos de tesoureira da igreja presbiteriana local. Ela fez agora, em julho, 50 anos ininterrupto. Todo ano ela está lá, firme, forte, cuidando do financeiro da igreja. E uma boa noite a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Falar da igreja presbiteriana, eu nasci e cresci dentro da igreja presbiteriana. Por que eu digo isso? A igreja presbiteriana, ela nasce na Escócia a partir da Reforma Protestante, lá de 1517. Ela nasce a partir de lá com John Knox. John Knox, um dos reformadores, ele escocês, vai para a Inglaterra discutir sobre teologia, sobre o novo rumo na igreja, porque a reforma protestante foi não para dividir a igreja, mas para trazer a igreja de volta para as Sagradas Escrituras. Mas veja que esse nome presbiteriano está baseado nas Sagradas Escrituras, que é do nome presbítero, do grego presbiteros. E o que Paulo diz sobre os presbíteros? Ele diz que os presbíteros devem ser homens de bem, marido de uma só esposa, não dados ao vinho, ou seja, para não serem dominados pela aquilo que não seja o Espírito Santo. E então nasce a igreja presbiteriana na Escócia no contexto da Reforma Protestante no século XVI. E um dos principais nomes é John Knox. Veja que a oração de John Knox pela Escócia era: Senhor, dar-me a Escócia, senão eu morro. Olha que oração forte de um homem que lutou para que as Sagradas Escrituras fossem transmitidas a todos. E veja que no período da vida de John Knox, quem governava a Escócia era Maria Tudor. Você pode buscar na história aí, você vai achar. E ela era considerada a Maria sanguinária, porque ela mandava matar todo mundo que era contrário a ela. Mas ela disse: eu não tenho medo de um exército vindo inteiro contra mim, mas eu tenho medo quando John Knox está de joelho orando. Veja, queridos, que a partir daí então se desenvolve uma forma de governo baseada em presbíteros. Daí o nome presbiterianos. Veja que a história do presbiterianismo está ligada à reforma protestante. Um movimento que buscou corrigir as práticas e doutrinas consideradas contrárias às Sagradas Escrituras. Surgiram diferentes movimentos reformados, com João Calvino, com Zwinglio, com Lutero. E veja que, desta forma, então, John Knox bebeu desses homens, participou junto, e aí ele volta para a Escócia e funda a igreja presbiteriana. E de lá é que nós viemos. Uma igreja histórica, que tem raiz. Não é uma igreja qualquer. Não é uma denominação qualquer. John Knox, um reformador escocês, influenciado então pela essa tradição reformada de João Calvino, ele foi escravizado pelo Império Romano, porque ele anunciava Jesus Cristo às pessoas, ele foi preso e foi colocado como escravo nas galés. As galés são aqueles navios romanos e os escravos eram colocados no porão, algemado aos remos, preso nas cadeiras, nos bancos de madeira para remar. Era a força propulsora dos navios romanos daquela época. Ele ficou por 2 anos como escravo no porão de navios. Depois Deus libertou ele de forma extraordinária e ele então dá início a esse trabalho todo na Escócia. É aqui então que nós encontramos uma distinção importante. Calvino foi fundamental para a formação da teologia reformada. John Knox foi fundamental para a consolidação da reforma na Escócia e para a formação da igreja presbiteriana. E veja que essa igreja então ela espalha.
para a Inglaterra, para a Dinamarca, para os Países Baixos, como a Holanda. Ela espalha para os Estados Unidos e a igreja presbiteriana então cresce. Nós estamos presentes hoje nos 5 continentes, como igreja presbiteriana. E veja que o ponto central é que a igreja não deveria ser governada simplesmente por uma pessoa. Por isso, John Knox fundou o concílio. A igreja local aqui, ela é dirigida pelo conselho. Os presbíteros eleitos e pelo pastor, que também é presbítero. Eu não mando na igreja. A igreja presbiteriana não tem uma pessoa que manda nela. Nós temos Jesus Cristo, que é para quem nós olhamos e para quem nós caminhamos. Veja que o conselho da igreja é o governo da igreja local. Os membros da igreja, maiores de 18 anos, inscritos lá no livro lá da igreja, é que podem votar. E dessa assembleia é que saem os presbíteros, eleitos pelo povo para ajudar na governança da igreja. A igreja é formada também pelo presbitério. Várias igrejas enviam os seus representantes e se forma um presbitério. Nós estamos no presbitério de Itapetininga, 8 igrejas presentes. Tem o outro concílio, que é o sínodo, que é uma região. No nosso caso, nós estamos no sínodo regional mais amplo, que é o sínodo do Sudoeste Paulista. E tem o Supremo Concílio, que agora, poucos dias atrás, aconteceu a reunião do Supremo Concílio em Manaus, e acontece de 4 em 4 anos, em torno de entre 1.600 e 2.000 delegados lá presentes, para trocar as ideias, conversar, voltar para as Sagradas Escrituras e aprovar o rumo da igreja. A nossa regra de fé básica é as Sagradas Escrituras. Se tiver nas Sagradas Escrituras, nós caminhamos. Se não tiver, nós precisamos voltar para ela. Porque o homem é falho, o homem erra, mas as Sagradas Escrituras nos orientam. Então, veja, queridos, da Escócia para outros países. A igreja presbiteriana, então, ficou não somente restrita na Escócia, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, outros países, e é nesse contexto missionário que chegamos ao Brasil. O missionário Simonton, enviado em 12 de agosto de 1859, ele vem, desce no Rio de Janeiro, e você pode entrar aí depois ou agora, se quiser, na internet, você vai achar lá a Catedral Presbiteriana do Rio, a primeira igreja presbiteriana. Esse ano nós estamos fazendo 167 anos de igreja no Brasil. E a igreja presbiteriana tem um detalhe que diferencia. A igreja ela nasce para cuidar não só do espiritual, mas cuidar também da parte humana das pessoas. Por isso a igreja ela nasce. Igreja, hospital e escola. E nós compreendemos que as pessoas precisam aprender como um todo, para que não sejam enganadas. Então, por isso que eu digo que eu nasci na igreja presbiteriana. Porque a minha mãe, sendo presbiteriana, e meu pai, eu nasci, ela passou mal dentro da igreja, e o hospital era do lado, só fez com ela assim, entrou lá no hospital presbiteriano, e eu nasci na igreja presbiteriana, literalmente. E nasci de novo quando Jesus Cristo me chamou e me resgatou das trevas para a luz. É nesse contexto missionário, então, que nasce a igreja presbiteriana no Brasil. E a história da igreja presbiteriana nasce, e nós temos hoje também, como o Bruno já citou, a Universidade Mackenzie, presente em 4 estados do Brasil e no Distrito Federal. Nós temos mais de 200 colégios presbiterianos espalhados pelo Brasil. Nós temos hospitais. Nós temos centro de recuperação para adictos. Nós trabalhamos numa vasta área social, porque é o que Jesus Cristo nos ensina na palavra. Ele diz que quando nós cuidamos daqueles necessitados, nós estamos cuidando dele. Estamos andando e caminhando com ele. É por isso que quando a gente dá água para alguém, quando a gente dá o pão para alguém, e os discípulos perguntando quando, aí Jesus falou, é quando você dá água para alguém, é quando você dá o pão, quando você trata, quando você abraça, quando você ouve, quando você cuida. E a igreja presbiteriana ela trabalha nessa perspectiva. A fé e a razão andam de mãos dadas. Porque não adianta eu dizer para a pessoa, olha, Jesus é o pão da vida, mas ela não está querendo o pão da vida naquele momento. Ela está precisando da comida. Por isso nós levamos a cesta básica em nome de Jesus Cristo. Não em nome da igreja presbiteriana, mas em nome de Jesus Cristo. É por isso que nós fazemos as ações sociais em nome de Jesus Cristo. Vamos à creche, asilo, pastor veste de palhaço,
vai na Feira da Lua, vai em todos os lugares, abençoando as pessoas. E quando eu cheguei aqui, cerca de 1 ano e meio atrás, a primeira coisa que eu disse para a igreja: o pastor não é pastor da igreja presbiteriana, é pastor da cidade. Não só para os membros da igreja, mas para todas as pessoas necessitadas que chegam ali aflitas. A gente ora, está junto, conversa, chora, abraça, toma um café, come um pão de queijo, como eu digo lá na igreja, né? E aí a gente caminha junto, servindo ao Senhor. E a igreja presbiteriana, ela tem um detalhe, queridos, que ela tem a Sociedade Auxiliadora Feminina, trabalha com mulheres. Nós temos a União Presbiteriana de Homens, que trabalha com homens. Nós temos a UMP, que é a União de Mocidade Presbiteriana, que trabalha com jovens. Nós temos a UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes. E nós temos a UCP, que trabalha com crianças, União de Crianças Presbiterianas. E como já foi dito aqui, vários filhos passaram por lá nas EBF. Mas nós temos, no domingo às 9h30 da manhã, o trabalho continua. Numa escola bíblica dominical, nas partes, para criança, para adolescente, para jovens, para adultos. Nós damos aula para cada idade, para que compreenda as Sagradas Escrituras. Então, a igreja presbiteriana, ela se preocupa como um todo. Veja, queridos, que a igreja presbiteriana aqui em Angatuba, como que se dá? Há relatos que os primórdios do trabalho presbiteriano na região de Angatuba se dão por volta dos anos 1896. Porque em 1944 uma pessoa disse: olha, há 50 anos atrás, alguém passou aqui, presbiteriano, e falou de Jesus para mim. Veja, queridos, que na região de Angatuba, então, por volta do ano 1896, passa aqui um caixeiro viajante nas suas vendas, e ele fazia das suas vendas pela região, ele sendo presbiteriano, ele falava de Jesus aos seus clientes. Mas o trabalho tornou-se muito mais intenso a partir de 1934. Em 1936, no pastorado do reverendo Valdemar Uey e do reverendo Uriel Antunes de Moura, vindos da Igreja Presbiteriana de Itapetininga, aí o trabalho começou a desenvolver. A semente plantada há 50 anos atrás está germinando, começa a crescer. E veja que por onde que começou, nos bairros do Aterradinho, Salto, Campina do Monte Alegre. As reuniões se davam nos lares das pessoas que já chegavam ao Evangelho de Jesus Cristo. No ano de 1936, o cidadão angatubense Lázaro Lopes de Arruda converte-se ao cristianismo, professa a sua fé na igreja presbiteriana, e nos idos do ano 1943 a 1946, ele faz o seu curso básico no Instituto Presbiteriano em Castro, Paraná. Em 1947 a 1948, ele vai para o Instituto José Manuel da Conceição, em Jandira, São Paulo. Depois ele vai para o Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, onde ele também foi professor, capelão e reitor. Foi pastor em Itapeva, Tietê, Boituva, Tatuí, Campinas, dentre outras cidades. Ele foi jornalista, poeta e escritor, filho de Angatuba. Olha a importância que é caminhar segundo o coração de Deus. Chamado em Angatuba para servir no reino de Deus. Tendo como membros, então, fundadores da IPB em Angatuba, os seguintes cidadãos, talvez tenha alguém que é seu parente aqui, nessa noite, que está aqui. Lázaro Lopes de Arruda, Pedro Paulino Rosa, Juvenal Lopes de Arruda, Jandira Vaz da Silva, Isabel Maria do Espírito Santo, Marcos Lopes de Arruda, João Batista Arruda, Donária Maria Arruda, Luciano Arruda, Maria Arruda, Lázaro Arruda. Veja que é uma família, Deus chama famílias. Deus trabalha com famílias. João de Oliveira, Maria Luísa de Jesus, Otávio Zacarias, Dolores Rodrigues Zacarias, José Rodrigues, Cirila Rodrigues, Antônio Rodrigues, José Rodrigues da Costa, Arthur Rodrigues da Costa e Maria Luísa Rodrigues. 35 nomes dos primeiros membros da Igreja Presbiteriana em Angatuba. Pioneiros do trabalho presbiteriano. Destaca, então, a irmã Dolores e o irmão Otávio Zacarias, porque eles cederam a casa deles para realizar os trabalhos iniciais. Abriram as portas. A igreja nasce como a igreja de Atos dos Apóstolos, de casa em casa. Nós hoje é que queremos construir prédios suntuosos, mas a igreja ela é de casa em casa. Assim ela cresce no mundo. E há um detalhe interessante. A China proibiu de fazer igrejas grandes.
Falou, vocês têm que fazer em casa, só pode de 8 a 10 pessoas. A igreja está explodindo na China. Cumprindo o modelo de Atos dos Apóstolos. É que nós queremos ir na catedral, nós queremos ir lá no templo bonito, não que não possa, mas a igreja ela é de casa em casa. Veja que em 1957 a comunidade presbiteriana local já contava com 35 membros adultos e grande número de crianças. Viu-se a necessidade então de construir um templo, mas enfrentando resistência, pois ninguém queria vender um terreno para a construção de uma igreja evangélica em Angatuba. Sendo a primeira evangélica a chegar em Angatuba, ninguém queria. Mas por quê? Veja que há resistência do evangelho em todo e qualquer lugar do mundo. Não seria diferente em Angatuba. Mas o irmão Otávio Zacarias conseguiu fazer uma permuta com um terreno ao lado da sua casa, e então começou a construção do templo, situado à Rua São Paulo, 522, hoje, atualmente, Rua Tenente José Marco Albuquerque, onde hoje se reúnem os adventistas. Aquele templo foi presbiteriano. Nós vendemos e compramos lá em cima, na Rua Espírito Santo, onde tem aquela igreja bonita, agora que você pode ver, arrancamos ali a cerca, botamos uma grade, está lindo. Pode ir lá. Está lindo por fora, por dentro está melhor ainda. Por quê? Por causa da presença de Deus na vida dos crentes em Jesus Cristo. Em 15 de outubro de 1967, reúne a comissão, funda-se a igreja com CNPJ, que uma igreja presbiteriana ela tem que ter presbíteros, liderança masculina, presbíteros, ela tem que ter financeiramente para sustentar a igreja, senão ela não pode ser igreja. Aí cria-se o CNPJ e a igreja caminha. Então, em 1957, 15 de outubro de 1967, foi criado a Igreja Presbiteriana. E aproveitando, eu já convido você. 15 de outubro, teremos o culto de 59 anos de igreja organizada em Angatuba. Veja que na ata de fundação é relembrado os tempos difíceis, enfrentados pelos pioneiros em Angatuba. Destaca-se a queima de Bíblias na praça pública ali. Talvez você não saiba, mas Bíblias foram amontoadas e queimadas ali, para que a igreja evangélica não se instalasse. Mas quando Deus quer, ninguém muda. Quanto mais se persegue, mais cresce. É assim o evangelho de Jesus Cristo. Veja, queridos, que o Deus que se assenta no trono e reina soberanamente é que controla todas as coisas. Atuamos no asilo, creches, a pai, no FADA, na Santa Casa e muitas outras instituições, na política, cujo nome dessa casa de leis é do presbítero Valdivino, 50 anos como presbítero, e ele atuou de maneira brilhante em Angatuba, porque onde eu vou falar, seu Valdivino, a igreja até fica relacionado ao nome, né? Muitos não gostam, mas tem essa ligação e faz parte, porque ele deu a sua vida em favor do evangelho de Jesus Cristo, que por acaso é na igreja presbiteriana. Mas veja, queridos, que nós podemos lembrar então que desta maneira a igreja cresce. Ou seja, Cristo não está preso a nenhuma denominação. Paulo, escrevendo, ele diz, olha, eu estou preso em Roma, mas o evangelho de Jesus Cristo não está preso. E Paulo então prega para toda a guarda pretoriana. Cada 24 horas mudava os 2 soldados, chegava mais 2 e Paulo palavra. Paulo palavra. Assim a igreja cresce. Veja que a responsabilidade é bíblica. E nós da Igreja Presbiteriana de Angatuba, cidadão de Angatuba, ajudamos a construir uma cidade melhor para se viver. Ajudamos a formar cidadãos de bens, cidadãos responsáveis. Porque as Sagradas Escrituras nos orientam a sermos servos do Deus Altíssimo, influenciando para o bem. Minha gratidão, então, ao nosso Deus pelas vidas dos pioneiros e pela vida dos atuais membros e dos que ainda virão para fazer parte das fileiras da fé em Jesus Cristo, o dono da igreja. Hoje o nosso conselho é formado por mim, pastor Nisvaldo, natural de Minas Gerais, pelo presbítero Anderson Passiqueira, que está sentado ali atrás, vocês devem conhecer ele, o Tchê, pelo presbítero Décio, que está ali do lado, e pelo presbítero Iago. Esse é o conselho da igreja presbiteriana, mas nós temos também a junta diaconal. Nós temos o presbítero Evaldo, que é filho do seu Valdivino, em disponibilidade, mas ele também é presbítero. E nós temos a junta diaconal, cujo presidente é o seu Antônio, que está ali atrás, mais conhecido como o seu Toninho. É o presidente da junta diaconal. E a junta diaconal é composta pelo José Santiago,
pelo diácono Kleber, pelo diácono Silas, que está aqui, pelo diácono José Roberto, esposo da irmã Priscila, que está presente, e pelo diácono João Mário Zacarias. E para encerrar, queridos, eu quero agradecer ao nobre vereador Bruno pela moção à Igreja Presbiteriana do Brasil, em Angatuba. Quero agradecer a pessoa da presidente desta Casa de Leis por nos dar essa liberdade de podermos expressar a nossa fé. No mundo, e cada vez mais se fecha para não expressarmos a fé. Mas quanto mais se fecha para o Evangelho, mais a sociedade se deteriora. Porque nós necessitamos do amor de Deus nas nossas vidas. E eu quero encerrar agradecendo a todos os vereadores e vereadoras presentes. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E nas palavras do presbítero Valdivino, lendo o seu livro sobre a história da igreja de Angatuba, e lendo mais outros 2 livros que ele escreveu sobre o Apocalipse, fiz questão de ler todos. Eu gosto de ler, também sou escritor, tenho um livro escrito, está no outro no forno para sair, e nós escrevemos para a honra e glória do Senhor, nas palavras do seu Valdivino. Não tenho vocação para ocupar espaço inutilmente. Além disso, a fila só anda ao sair um da frente. Aí ele diz, estou feliz por ter o Senhor de antemão escolhido os obreiros que me sucederão. E então, aqui estamos nós, os obreiros que estão sucedendo. Para a honra e para a glória do Senhor, crescendo nessa cidade, para abençoar a cidade. A nossa geração prossegue no trabalho de Jesus Cristo aqui na cidade de Angatuba, como foi realizado pelos nossos antecessores, que vocês puderam ouvir aqui na história, influenciando para o bem da nossa cidade. Digo nossa, pois acabei de transferir o meu título, sou cidadão angatubense. Eu e a minha esposa. Transferimos e nós fazemos parte, então, como cidadão dessa cidade. Amamos servir em nome de Jesus Cristo. Como digo, o pastor é pastor da cidade, não apenas dos membros da igreja presbiteriana. Vocês aqui presentes e vocês que nos acompanham, pode ir lá na igreja presbiteriana. O pastor está à disposição para orar, para aconselhar, para estar juntos, para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero, então, ler o hino que Lutero escreveu quando ele foi perseguido no período da Reforma. Hino 155 do Hinário Cristão, e eu vou ler. Este hino ele escreveu em 1527 a 1529. É inspirado no Salmo 46. Depois você pode ler em casa. O Salmo 46 e leia. É conhecido como o hino de batalha da Reforma Protestante. Ele serviu de consolo e força para os reformadores em meio às perseguições, às ameaças políticas da época e execuções de mártires da nova fé na Europa. Que diz assim, castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Jesus Cristo, o dono da igreja. A igreja é de Cristo. Ele é quem morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados. Ele é quem ressuscitou dos mortos, nos dando a vida. Essa vida natural para viver e a vida eterna. Porque a vida ela não encerra no caixão. Ela não encerra na sepultura. Há uma eternidade para se viver. E aí nós temos que perguntar, onde eu quero viver essa eternidade? E a Bíblia nos mostra que viveremos com Jesus Cristo
todo aquele que confessar Ele como Senhor e Salvador da vida. Não importa a denominação, importa é olhar para Cristo. E Cristo é confronto. Confronto com o meu eu, confronto com os pecados e nos convida a viver uma vida pautada nas Sagradas Escrituras. A Igreja Presbiteriana, ela se preocupa com as Sagradas Escrituras. Andamos na palavra, servimos na palavra e vivemos na palavra. Somos humanos, erramos também, mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que João escreve, que nos perdoa todos os pecados. E você pode ir lá, caminhar conosco. E se vê o palhaço picolé na rua, não corra. É o pastor que está lá. E eu brinco, porque nas escolas, às vezes, não pode entrar o pastor como pastor. Aí eu entro como palhaço picolé e a escola ganha um pastor de brinde. Para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Agradeço essa Casa de Leis, em nome de todos os vereadores, em nome da Igreja Presbiteriana. Obrigado pela moção. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Eu vou orar e depois encerramos, né, Bruno? Abaixa a sua cabeça. Deus amado, Paizinho querido, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de transmitir o Teu Evangelho, contando a história da Igreja Presbiteriana de Angatuba, nas lutas, mas nas vitórias, porque chegamos aqui no século 21 e hoje somos homenageados porque servimos ao Senhor. Então toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, o Rei dos Reis. Não aos homens, mas ao Senhor, o Rei dos Reis. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoe cada um dos nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Lei. Que eles possam, ó Deus, ter a vida pautada nas Sagradas Escrituras, olhando para a cruz de Cristo, servindo a Jesus Cristo com a autoridade que lhes foi dada para exercer o mandato de vereador. Que eles possam, ó Deus, cuidar da cidade com zelo, com carinho, porque eles foram chamados pelo Senhor para fazer isso. Abençoe os seus familiares, seja com cada um deles. Abençoe cada um aqui presente, abençoe aqueles que nos acompanham pela a mídia da Câmara. O Senhor derrama a tua graça, a tua misericórdia, renovando, trazendo na memória de cada um que só Jesus Cristo é suficiente para que alcancemos a salvação. Em nome de Jesus, eu agradeço por este momento. Amém.